Noite a todos. Estamos iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs. Eu sou Vitor Aguiar. Já o meu colega Omar Gunning, que é um dos 3 mentores da Academia de Líderes, vai estar conosco, aguardando a entrada do meu parceiro aqui. Já está a caminho. Tema muito especial. Nossas lives acontecem às quartas-feiras e aos domingos. Oba! Boa noite, meu amigo Omar. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, e você? Também. Muito obrigado, viu? Gratidão e honrado aqui em estar com você, com vocês, neste processo e, obviamente, neste bate-papo aqui nesta live. Maravilha. Estava contando para o pessoal, né, que eu, você e a Rosane Bonesse somos os 3 mentores da Academia de Líderes 3Fs. Para quem não nos conhece ainda, ou melhor, quem não conhece ainda sobre a Academia de Líderes 3Fs, a gente trabalha com 3 pilares. O pilar forma, o pilar força e o pilar flexibilidade. E nas nossas lives que acontecem às quartas e aos domingos, a gente tem a preocupação de que você aqui aprenda o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e você, um líder reconhecido e valorizado pelo mercado. E o tema que nós fixamos aqui para esse bate-papo, Omar, é a escassez de talentos, né? Como é que os líderes hoje podem trabalhar com essa questão da escassez de talento, da falta de mão de obra qualificada? E, aliás, eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando para você, você que é hoje gestor de uma grande instituição, né, e que participa de conselhos e, assim como eu e como a Rosane, está em contato com inúmeras empresas, você entende que efetivamente existe uma escassez de mão de obra ou virou senso comum falar isso? Qual é a tua visão a respeito do assunto? Vitor, esse é um dos temas que mais tem nos chamado a atenção aqui no Academia. A gente tem entendido que existe sim uma prática de praticamente gestores e profissionais que estão atuando no mercado manifestarem, né, ou se manifestarem neste apelo aqui. Você coloca a palavra senso e eu gosto disso, né, do manifesto de que existe sim uma escassez. Na real, o que a gente tem trazido é que quantidade de currículos e pessoas interessadas ao trabalho, nós temos muito, né? Ou muitas, certo? Muitos profissionais buscando trabalhar, mas não necessariamente buscando seus desenvolvimentos, e eu não diria nem como expectativa de primeiro emprego, né? Mas muitas pessoas que estão no mercado sem ou não olhando para as suas adequações e ou qualificações para adentrar a conexão das necessidades mercadológicas. Aham, Então, tem muita gente, mas sim. muita gente parada, não entregando Uhum. vida, não entregando os componentes de desenvolvimento, de percepção de mercado. E muitas vezes, Vitor, o que a gente tem dito muito fortemente aqui na academia é a falta de propósito, né? Uhum. E aí, quando eu não tenho propósito, possivelmente é mais fácil eu reclamar ou me manifestar, É. né, que está muito difícil, que o mercado não me oportuniza, mas eu também não tenho buscado o meu desenvolvimento, né, ou o meu Uhum. interesse, ao meu entendimento inicial do que eu espero ou quero, né, dos meus próximos passos ou da minha vida. Quer dizer, eu não tenho uma visão clara, e aí é mais fácil eu reclamar, né, que eu não estou conseguindo alguma coisa, mas eu não estou me ajudando também. Então, Sim. eu vejo que essa introdução é muito importante nós trazermos aqui, porque vocês que participam conosco, ou no ao vivo, ou depois, que virão nos acompanhar, a gente precisa, sim, botar a mão na consciência e Uhum. entender que a gente está cheio de currículos, né? O nosso banco Aham. de currículos, ele é vasto,
ele é escasso. Tem muita gente que realmente está aí, ó, está no mercado, mas que efetivamente tenha um desenho pronto para os manifestos daquilo que o mercado tem pedido e exigido, e também a falta de vida, né, Vitor, que é outro ponto que a gente percebe. A pessoa vem para uma entrevista de seleção, participa de um processo, mas ela não vem com a consciência de que ela precisa agarrar aquele negócio, né, aquele processo de seleção como o dela, né? E aí é mais uma pessoa no mercado buscando, quem sabe, participar de processos de seleção, mas sem efetivamente ser contratado. É bem verdade. Eu percebo que, sim, se a gente fizer um levantamento, inúmeras organizações têm vagas em aberto que, por vezes, não conseguem preencher em algumas áreas, inclusive áreas técnicas de demanda de especialistas e áreas operacionais, né? E, do outro lado, tem bastante gente à busca de uma oportunidade, né? Então, está faltando conseguir fazer essa conexão entre as duas partes. Eu vejo que, por um lado, realmente as pessoas talvez não se qualifiquem o suficiente, não se capacitem, não tenham aquele brilho no olhar de entrar com um propósito, como você bem falou, e do outro lado também algumas organizações não atualizaram as suas ofertas em termos de oportunidade, de ambiente. Hoje em dia, muitas pessoas fazendo trabalhos não formais, por vezes conseguem com mais flexibilidade alcançar uma remuneração. E aí a gente entende também o lado da organização, que tem toda a parte de tributos, de obrigações. Então, eu percebo que o mercado hoje vive uma certa desconexão, né? Entre o que é oferecido, o que é buscado, quem busca também não está muito conectado com quem está oferecendo, né? E, agora, independente da importância desse tema e desse assunto, é hora da gente fazer uma pausa de alguns segundos para registrar a presença de uma pessoa extremamente importante, que é exemplo, que é a dona Cleide. Acabou de entrar aqui a dona Cleide. Aí, ó. A presença dela tem que ser registrada, certo? Pronto. Gratidão. Eita. Voltando ao nosso tema, né? Bom, posto isso, é uma realidade, realmente tem organizações sofrendo com a falta de profissionais qualificados, profissionais que queiram desenvolver, não uma carreira, mas pelo menos desenvolver um ciclo de aprendizado e desenvolvimento, quer dure 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Como é que a gente, né, usando os nossos pilares, forma, força e flexibilidade, podemos colaborar com os líderes que estão nos acompanhando nessa live e que vão, depois, na sequência, poder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas? Ó, de uma forma bem estruturada, eu faria uma leitura aqui daquilo que a gente tem como pano de fundo, Vitor, dos 3 Fs para essa temática. Mas eu quero vir um pouco com o racional daquilo que a gente tem na prática, buscado entregar nas nossas capacitações, quando nós estamos com os participantes e mostrando direcionamentos das tarefas que ficam durante os nossos encontros. Até se você quiser me ajudar, a leitura inicial eu vou falar sobre forma. Então, Perfeito. focar na forma significa desenvolver e implementar estratégias de recrutamento e também de retenção bem estruturadas. Quer dizer, eu sou obrigado, enquanto profissional, gestor, coordenador, líder, a olhar para uma forma muito profissional e organizada, né? E fizemos essa introdução aqui, você falou, eu falei, sobre o recrutamento. Né? Então, as empresas, Vitor, elas precisam desenvolver e desenhar processos que tragam clareza à objetividade de cada vaga aberta, de cada oportunidade que a gente traz ao mercado, né? Então, critérios, requisitos, necessidades, desejos, caminhos, resultados,
Então, deixar muito claro o que se espera de um determinado profissional, né? Hoje eu tive a oportunidade de trazer para vocês aqui um exemplo de conversar com um candidato e pela segunda vez, e hoje nós trouxemos pontos bem específicos do processo de seleção, trazendo para o senso da aplicação. Perfeito. Você trouxe isso numa dinâmica de grupo, a gente identificou que você possivelmente seja uma das pessoas que continue no processo, mas a gente sabe que a gente quer construir aqui um casamento. Até porque, Vitor, a gente precisa deixar claro para as pessoas o tipo de cultura e organização que nós somos. Isso, Se nós já exatamente. entendemos que são as pessoas que movem ponteiros, a gente precisa declarar isso para as pessoas de uma forma Sim. verdadeira, a dizer, se você coexistir conosco por um bom tempo, isso aqui já é a base, obviamente, de um trabalho legal. Porque a gente busca profissionais no mercado que fiquem conosco. A gente tem Isso, um misto, né? Nas organizações que nós estamos, você e eu, nós temos um misto de gerações coexistindo com o nosso negócio. Porém, isso, o quanto a gente quer contratar profissionais que não fiquem driblando entrada e saída, né, nas organizações. Então, nós queremos casar. E aí nós trouxemos um ponto bem claro aqui de o quanto a gente precisa, nessa estratégia de recrutamento, entender as expectativas. E a gente perguntou isso. para a pessoa, você entendeu quais são as expectativas que foram reveladas, né? De todas as funções, desejos, métricas deste trabalho? E mais, será que a gente pode também ser questionado por você de questões não claras até então? Então, um recrutamento muito bem feito é importante. E aqui na forma, a gente precisa focar também, Vitor, neste aspecto que eu li, que é o aspecto da retenção. O Isso. quanto ali no processo de onboarding, desenvolvimento, monitoramento, alinhamentos, feedbacks, reconhecimentos, nós devemos entregar vida, vivacidade de uma forma efetiva para o grupo ou para o profissional em específico. No momento em que a gente não entendeu que o mercado, né, sobrevive ou se desenvolve na medida em que o humano traz o resultado e que nós, gestores, precisamos fazer uma gestão da hiperpersonalização, quer dizer, neste cuidado do desenvolvimento interno de cada um, a gente não retém. Esta palavra a gente tem até evitado um pouco, porque na real é fazer a gestão da troca, da dinâmica, do clima e da cultura organizacional para que essas pessoas se mantenham dentro das nossas instituições. Depois, Vitor, a gente tem Só um um outro pouquinho, princípio. Mar. Ótimo. Contribuindo com o teu exemplo, semana passada eu estive com um grupo de mentorados numa organização que tem 280 colaboradores. A média de idade dos colaboradores é na faixa de 28, 29 anos de idade. Turnover baixíssimo. São pessoas com 4, 5 anos de casa, né? E o grande segredo na fala do CEO da organização é um processo de recrutamento e seleção muito bem estruturado e um processo muito cuidadoso de falar sobre missão, visão, valores, Excelente. propósito, para que a Excelente. pessoa, sabe, entre já entendendo as regras do jogo, entendendo as expectativas sobre ela, entendendo o que vai acontecer, né? Então, acho que vai bem ao encontro do que você falava agora há pouco. Vamos falar da força, então, Márcio? Eu te Vamos lá. interrompi? Excelente, imagina. Mas ótimo, ótimo você ter tocado nesse ponto também. Força. A força da própria liderança nesse contexto é demonstrada pela resiliência e inovação na própria gestão dos recursos humanos. Então, nós precisamos entender, Vitor, que nós contratamos profissionais porque nós temos desafios dentro das organizações. O desafio do desenvolvimento, da entrega, do resultado, do crescimento, desenvolvimento de contextos desafiadores nas entregas das tarefas, das operações. Então, a gente precisa entender
que a gente precisa criar dentro das nossas organizações um clima que aceite, né, os desafios como rota de trabalho efetivo e de aceite, né, aceitar que a gente tem os desafios mesmo, né, e mais, o como a gente trabalha com o mindset destas pessoas para entender que toda e qualquer organização terá estes desafios para driblar. E o desafio não é o desafio em si, é o como a gente faz a gestão das pessoas, principalmente do mindset, né, a fazer com que as pessoas entendam esta lógica de que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham este entendimento e esta clareza. Nós estamos aqui pelos desafios, Vitor. Nós não estamos Isso. aqui pelos elogios, né? Então a gente precisa ser resiliente, a gente precisa buscar a antifragilidade, a gente precisa, infelizmente, aprender com os erros, a gente precisa ser fortes o suficiente para, no aprendizado com o erro, no próximo tombo, no próximo erro, no próximo desafio, entregarmos aquilo que a gente aprendeu com o tombo anterior, e isso é muito importante, mas essa filosofia de que errar é permitido em proporções possivelmente pequenas e o acerto em agilidade, com agilidade, é importante, né? Porque nós estamos aqui com um interesse genuíno de cuidar, né, e de facilitar. E esse é o ponto importante que as organizações precisam, na clareza dos seus testemunhos e na execução das suas operações, realmente entregar, né? E esse é um ponto importante aqui da nossa força. Perfeito? Isso. Somando com o que você falou, trazendo novamente um exemplo, né, desta mesma organização, ficou claro para esse grupo de mentorados que estavam lá participando dessa visita, que também é uma organização que tem bem claro o estudo das tendências de mercado em termos de atração e retenção de talentos, que por vezes ela aprendeu ao longo da sua trajetória a flexibilizar algumas situações, a trazer novos benefícios, a trazer novas formas de trabalho, a trazer novas maneiras de reconhecer e recompensar o desempenho das pessoas. E isso foi, inclusive, percebido, isso que é interessante, no crescimento da organização, que em determinado ponto, alguns profissionais que estavam em nível de gerência não são os mesmos que subiram para nível de alta administração, porque não tinham essa visão tão aberta de oxigenar e inovar e ter essa flexibilidade e inovação na gestão dos recursos humanos, né? E aí, acho que é o gancho para a gente falar de flexibilidade, né, Omar? Sim. O ser flexível envolve adaptar suas políticas de recrutamento para a atração de uma gama diversificada de candidatos a oferecer condições de trabalho que se adaptem ao mundo que está, obviamente, mudando, nestas expectativas, né, de quem realmente busca o emprego, né, busca o trabalho, como opções, obviamente, de sistemas híbridos, né, horários flexíveis, né, e buscando estas adequações. Então, não existe mais rigidez, né, Vitor? E a gente tem, de uma certa maneira, buscado mostrar isso para os líderes que se apresentam ainda de uma forma mais cartesiana. E o quão bom, Vitor, é a gente entender que nós estamos aqui pelo desafio e pela entrega de um bom resultado, seja na qualidade ou na quantidade, né? E quando a gente começa a entender essa lógica, a gente para de brigar e conflitar dentro das organizações, entendendo que se o cara está um pouquinho ali no celular, ele provavelmente não está produzindo, né? Mas, ou que por ele não ter vindo e estar na casa dele, possivelmente ele também está deitado dormindo, né? Quem diz, né? Que este tipo, muitas vezes, de flexibilização, e é isso que a gente precisa demonstrar, ela não pode, sim, trazer resultados diferentes. Eu tenho dito, né, que os dias que eu passo, de uma certa maneira, focado no trabalho em que eu estou em uma sala apartada, ou estou em casa, criando esta dinâmica da entrega, eu tenho uma determinada concentração mais precisa.
E aí eu tenho dito também, né, Vitor, que é um dos grandes capítulos aqui da Academia 3Fs, e eu aprendi muito com vocês, que no horário comercial, né, quando a gente está dentro das nossas empresas, a gente acaba não criando. E você trouxe, né, essa perspectiva de que nós precisamos buscar a disrupção, a inovação e a criatividade. E esse é um dos pontos que a gente trabalha fortemente quando a gente fala em escassez no mercado. Né? Exatamente. Porque a gente perde quando o mercado está escasso e eu falho com o número de profissionais que eu preciso ter para entregar uma determinada rotina. Se eu não tenho profissionais, eu deixo de ter também muitas vezes a criatividade, porque ao invés de eu produzir, né, os trabalhos do tático para estratégico, eu enquanto líder, eu estou muito no operacional, porque eu acabo caindo, né, num viés de contribuir com a operação para que eu entregue produto, serviço, negócio e deixe de fazer o que é um dos papéis, obviamente, de um líder que já conseguiu se desenvolver numa perspectiva do modo tático ao estratégico, né? E aí, nós abordando no momento que nós estamos abordando essa temática, né, eu fico imaginando quem está nos acompanhando aí, muitas vezes pensando, né, pois é, mas isso se aplica para uma grande corporação, né, como é que será que eu, né, que sou de uma pequena empresa, posso competir com grandes corporações na atração de talentos, né? E eu acho que você foi muito feliz na sua última colocação e já deu a resposta para isso, né? Talvez uma grande corporação ela tenha um sistema de trabalho e regras tão rígidas e tão estruturadas que às vezes ela se reporta, inclusive, a uma matriz em algum lugar, a um board e tal, que a pequena organização tem uma flexibilidade e uma agilidade que pode, entre aspas, né, pode tudo, né? Então, talvez o que falte realmente é o mindset, essa percepção de entender que você pode, que você tem que testar, que você tem que experimentar. E uma coisa que a gente defende fortemente, para quem nos acompanha aqui há algum bom tempo, e isso vai no pilar da flexibilidade, é muito a questão da transparência, né? Então, nós somos defensores do diálogo transparente na seguinte perspectiva. Olha, você está entrando aqui conosco, a possibilidade é de você chegar neste patamar aqui, nós queremos que você se desenvolva, é possível propiciar isso, 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 nossas expectativas quanto a você são essas, 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 e, cara, se não for aqui, for para outro lugar, tudo bem, vamos ter um diálogo transparente, não pode ser surpresa nem para você quando você não estiver performando, e não pode ser surpresa para nós quando não estiver acontecendo algo bacana. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva do diálogo, da transparência, né? O que a gente vê muitas vezes nas organizações é eu aqui com as minhas cartinhas fechadas, blefando, você aí do teu lado também com as cartinhas fechadas, blefando, e aí só tem todo mundo a perder. A verdade é essa, não é mesmo, Omar? É assim, Vitor. Você traz duas temáticas importantíssimas, se a gente tivesse mais tempo até para a gente driblar aqui, né? E que são temáticas que a gente tem trabalhado, uma fortemente na comunicação e a outra fortemente trabalhada na posição ambidestra, né? De um líder que está cuidadosamente entregando hoje, mas buscando entender os próximos passos, né? E aí sim, olhando para a adaptação, né? No momento em que você diz que eu estou dentro de uma empresa pequena, ou se eu estou dentro de uma empresa grande, o que muitas vezes está mudando é justamente a forma como a gente enxerga aquilo que a gente, ou como a gente desenha aquilo que a gente precisa entregar. Né? Isso. Independentemente, hoje eu tenho mais recurso, eu tenho menos recurso, seja tempo, energia, grana, né? Mas a gente, enquanto profissionais contemporâneos e que estão atentos ao amanhã e às entregas, nós precisamos entender que a adaptação às mudanças, a adaptação em si, ela é extremamente necessária para que eu possa produzir com o que eu tenho aquilo que realmente é desejado. E no meio do caminho, ou antes de eu iniciar,
eu tenho que deixar claro, e aí trazendo o princípio da transparência, sempre o quanto eu posso me conectar com os outros a ponto Isso. de declarar, estamos no caminho, olhando para a forecast, a gente entrega, olhando para o futuro, a gente não consegue entregar, o que a gente pode fazer, mas o ponto é, a gente precisa ser adaptativo, né? Nós precisamos ter esse mindset de que não é sempre linear e mais. Uhum. Não é sempre com a mesma possibilidade de recursos que eu farei a gestão dos próximos dias, né? Por quê? Porque tudo mudou. É, Hoje nós temos, amanhã pode ser que a gente não tenha ou tenha muito mais. E se a gente tiver muito mais, estiver numa organização que me permite muito mais, os desafios serão outros, mas é, os desafios coexistirão. é. Eu vou roubar a tua frase e dizer que é nossa, de Mas que e é se você fizer o mesmo de sempre, teu carrinho vai estar cada vez mais vazio, o carrinho do né? supermercado, Porque né, Vitor? não tem jeito, não tem como fugir É disso, isso. né? Bom, minha gente, nós estamos nos finalmente aí da nossa live. É bom sempre lembrar que às quartas e aos domingos nós estamos por aqui trazendo temas importantes da liderança. Nosso objetivo é que você aprenda o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e você, um líder reconhecido e valorizado. Então, Omar, é sempre Perfeito. um grande prazer bater um papo contigo. Acredito que na nossa próxima, a nossa parceirona Rosane vai estar bem feliz, com muita felicidade, conversando conosco, É. né, para brilhantar mais ainda a discussão sobre a questão da liderança. Eu me despeço por aqui e convido você para as suas falas finais. Excelente, Vitor. Eu quero agradecer também, dizer o seguinte: tudo que a gente trouxe nesse bate-papo de hoje verte para aquilo que aqui está. É, Né? Se a gente começar a perceber que pela falta de recurso eu não conseguirei chegar, não vai conseguir mesmo, porque não, já está não, no próprio isso. mindset, na própria crença, né? Que é uma temática que você muito bem explora e entrega. Então, a gente precisa entender que nós estamos aqui no mercado para a gente entregar, quer seja com as condições e características que nós temos. Então, muitas vezes vale, e aqui fica a dica, né? Vale a conversa sincera, a conversa transparente com os que estão com você, independente do tamanho, mas aqueles que É, estão com você para que você desenhe o teu hoje e o teu é. amanhã de uma forma mais assertiva, ganhando aí sim tempo e buscando entregar quase que um resultado na medida das tuas possibilidades, da possibilidade do seu negócio. É isso, meu amigo. Grande abraço para você, grande abraço a todos que nos acompanham, grande abraço a Rosane, que está com certeza nos acompanhando também, ou vai ver depois, e até Valeu, domingo. Faça uma meu. excelente semana. Obrigado, gente. Beijo no coração. Falou!